Olá, alunos, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos iniciar conteúdo, sobre a Baixa Idade Média ainda, falando sobre o comércio e a produção artesanal nas cidades. Já falei um pouco como eram essas cidades medievais, dando uma recapitulada com vocês. Eram cidades relativamente comparadas com os dias de hoje pequenas, uma média de mais ou menos 50 mil pessoas, bastante intenso, com comércio bem intensificado. Surgiram várias cidades a partir de feiras medievais, né? Essas feiras medievais, elas aconteciam praticamente em todo o território europeu, mas haviam as rotas principais, né, que ligavam ali o norte da Europa, onde hoje seria o nordeste da França, a Bélgica, a Holanda, os Países Baixos, que era chamado de a região de Flandres, né, que era uma região importantíssima, principalmente na questão dos pescados e nas manufaturas de lã. Outro ponto principal, né, que ligava a rota era a região da Itália, as cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza, e Constantinopla, né, que ficava mais ao oriente, mais precisamente na região sudeste, tá, da Europa. Bom, então interligava, né, fazia-se um triângulo interligando essa região, e essa era a rota principal. Então havia um constante ir e vir dos comerciantes para poder levar uma mercadoria de um lado para o outro, e constantemente eles faziam, né, suas paradas e realizavam, onde eles paravam, as chamadas feiras. Essas feiras duravam em torno de 45 dias, né, às vezes chegava a durar até um pouco mais, cerca de 60 dias, e eles geralmente paravam em entroncamentos de estradas, no encontro de uma estrada com outra, havia as rotas secundárias. Então eles paravam nesses entroncamentos, realizavam uma feira ali, mas também paravam às margens dos rios, e depois passaram a dar prioridade aos chamados burgos, né, que era um local fortificado dentro dos feudos, e eles passaram a alugar esses burgos para realizar a feira de maneira mais segura, porque com o decorrer do tempo eles começaram a ser atacados. Aí procuraram os burgos, que era protegido por uma muralha. E dentro desses burgos, também nos entroncamentos de estradas e na margem dos rios, a partir das feiras surgiram várias cidades medievais. Já existiam cidades, porém as cidades mais antigas, né, desde o período da antiguidade, que existiam, cresceram, e essas que surgiram das feiras vão dar origem a novas cidades medievais, e porque surgiu dentro dos burgos as camadas sociais, né, que surgiram em decorrência desse comércio, passaram a ser chamadas de burguesia. Eram aqueles comerciantes, aqueles artesãos que enriqueceram com a sua produção, enriqueceram bastante dentro dessas cidades novas que estavam surgindo no período medieval. Ok? Então isso aí eu já tinha dito para vocês, então a gente só está dando uma recapitulada. Agora a gente vai avançar aí com o comércio e a produção artesanal nas cidades. Os mercadores, para defender os seus interesses, eles começaram a se organizar, né? Então eles se organizaram criando, né, as chamadas ligas ou ranças. O que eram essas ligas ou ranças? A mais famosa delas foi a Liga Hanseática. Nada mais é, gente, do que uma associação de comerciantes. Então eles se associavam, os comerciantes daquela cidade, e pagavam uma mensalidade para essas ligas, para que essas ligas tinha o presidente, né, tinha um tesoureiro, tinha um secretário, tinha toda a função de uma associação. E a função dessa associação era com o objetivo de proteger os interesses dos comerciantes. Tá? Era uma espécie também de previdência que eles pagavam, tá? Porque se o comerciante ficasse doente e ficasse impossibilitado de trabalhar,
e não tivesse quem tocasse o comércio dele, a liga, né, pagava uma pensão para ele, até ele e a sua família, até que ele pudesse trabalhar. Tá? Por isso era vantajoso quem era comerciante fazer parte de uma liga, até porque quem não fizesse parte de uma liga não conseguia trabalhar naquela cidade, tá? Acabava marginalizado, né? Deixado de lado. E nessas ligas eles determinavam, por exemplo, também o justo preço. O que era o justo preço? Tanto na liga quanto nas corporações de ofício, que eu já vou falar sobre isso. O justo preço era o preço que a mercadoria deveria ter, tá? Acrescentando aí a mão de obra, o valor da mão de obra, o valor da matéria-prima, o valor do tempo que foi gasto. Aí incluía todos esses valores e dava um preço final para a mercadoria que deveria ser cobrado do consumidor, ok? Já os artesãos, eles também tinham uma espécie de associação, tinha uma organização chamada corporação de ofício, ou guildas, tá? Mas há diferença entre elas. A corporação de ofício, ela envolve todos os artesãos da cidade, tá? A guilda, ela é também uma associação de artesãos. Qual a diferença dela para a corporação de ofício? Na guilda, era um setor do artesão somente. Por exemplo, marceneiros. Todos os marceneiros da cidade vão fazer parte de uma guilda. Tá? Todos os ferreiros vão constituir uma outra guilda. E todos, marceneiros, ferreiros, padeiros, todos que são artesãos, vão fazer parte de uma corporação de ofício. Aí é uma corporação de ofício para toda a cidade. E várias guildas que representam cada setor do artesanato. Tá? Se não entender essa questão, só mandar a pergunta que eu vou responder para vocês novamente, tá? Nas corporações de ofício também ela tinha a função de determinar o justo preço da mercadoria para ser vendido para o comerciante, né? Então ali eles levantavam o preço da matéria-prima, quanto tempo foi gasto, né, para fazer aquela manufatura, a mão de obra, né? E ali eles cobravam, faziam o preço final, né? Fazia a somatória, fazia o preço final, é o que deveria ser cobrado do comerciante para que fosse vendido aquela mercadoria, né? As corporações de ofício também tinham a função, né, de proteger também os artesãos, de ajudá-los em caso de ficarem impossibilitados também de trabalhar. Então a corporação de ofício entrava, né, com o recurso financeiro para sustentar o artesão e sua família. Inclusive, gente, se o artesão morresse e deixasse, ele tivesse uma oficina, né, deixasse o estabelecimento dele e os filhos pequenos, a corporação de ofício cuidava daquela oficina, cuidava do estabelecimento e da família, até que o filho mais velho pudesse assumir o trabalho, tá? E o cara só virava um mestre, um artesão mestre, depois que ele passasse por uma prova estabelecida pela corporação de ofício. Então ela era fundamental para o trabalho do artesão. O artesão que não tivesse nenhuma associação com nenhuma corporação de ofício, ele não conseguia trabalho, tá? Ele ficava, assim como acontecia com o comerciante, ele ficava marginalizado, então ele acabava não conseguindo trabalho nenhum. As pessoas não contratavam ele para ele realizar o trabalho dele, tá? Então era uma espécie de proteção. A corporação de ofício, a Liga Hanseática, ela também realizava festas, né? Então eles tinham sempre um santo padroeiro. Então no dia daquele santo padroeiro eles realizavam uma festa para toda a cidade. Aí nós temos um mapa mostrando para vocês, deixa eu pegar o laserzinho aqui. Pronto. Nós temos aqui toda essa linha amarela que vocês estão vendo no mapa, é a rota, tá? É o caminho que eles percorriam, os comerciantes percorriam na Europa para fazer o comércio.
Tá? Aí as bolinhas vermelhas que vocês estão vendo eram as cidades da Liga Hanseática. Tá? Então todas essas bolinhas aqui eram cidades que faziam parte da Liga Hanseática. Cada cidade dessa tinha uma liga, tinha uma Hansa. Mas aí eles fizeram, o comércio que era tão intenso, né, tão rico, que eles formaram uma liga em conjunto com as outras cidades. E ficou a liga mais poderosa da Europa, bem rica. Tá? As bolinhas verdes que vocês estão vendo são os mercados, ou seja, os locais onde aconteciam as muitas feiras. Tá? E as bolinhas pretas são os principais centros de comércio, as principais cidades comerciais da Europa nesse período. Aqui nós temos Constantinopla, né? Lembrando vocês que era a capital do Império Romano do Oriente. Hoje Constantinopla mudou o nome, tá? Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Então a principal rota de comércio era isso aqui, ó, Constantinopla, a Itália, da Itália a Flandres, ou de Flandres a Constantinopla também. Ah, Sora, mas tem uma linha aqui fora da Europa, é o caminho do mar, né? É a rota marítima que eles exerciam, que era até mais fácil que por terra. É que por terra eles mantinham porque eles iam parando e fazendo as suas feiras, ok? Agora a hierarquia numa oficina artesanal medieval. Como que funcionava a oficina de um artesão? Haviam praticamente 4 tipos de trabalhadores. Não eram 4 trabalhadores, podia ter até mais, mas eram 4 tipos de trabalhadores, tá? Que era o mestre, os oficiais, os aprendizes e os jornaleiros, tá? Os mestres, quem eram eles? O mestre é o cara que conhece todo o trabalho, tá? Desde o trabalho lá da matéria-prima até o produto acabado. Mas ele não é só esse cara, ele é também o dono da oficina. Ele é o dono das ferramentas, ele é o dono da matéria-prima e ele é o cara que paga os seus funcionários. Tá? Então ele é o patrão. Tá? Esse é o mestre artesão. E geralmente ele fazia parte da corporação de ofício. Geralmente não, sempre fazia parte da corporação de ofício. Quem é o oficial? O oficial, ou oficiais, podia ter mais de um oficial numa oficina, né? Esqueci o nome, numa oficina, era o cara que também conhecia todo o trabalho. Tá? Então ele sabia o trabalho, pegar uma matéria-prima, trabalhá-la e levar até o final do serviço, ou seja, concluir todo o serviço, entregar a manufatura pronta. Então ele sabia isso. Porém, qual a diferença dele para o mestre, Sora? Primeiro, ele não passou ainda por uma prova na corporação de ofício. Ele só ia passar se ele se tornasse mestre, tá? Mas ele conhece todo o serviço, assim como o mestre conhece, tá? Mas ele não é o dono do estabelecimento, ele não é o dono das ferramentas e não paga ninguém, tá? Pelo contrário, ele recebe um salário em troca do seu trabalho. Quem é o aprendiz? O aprendiz é um garotinho de 7 anos, a partir de 7 anos de idade. Tá? Esse aprendiz, o nome já fala, ele está ali para aprender o ofício do artesão. Então o artesão vai ensinar a ele como que ele tem que fazer o trabalho. Por exemplo, se ele é um marceneiro, o artesão vai ensinar a ele, um mestre vai ensinar para ele todo o serviço, né? Desde ele lixar, cortar a madeira, né? Como que ele vai dar forma a essa madeira. Então ele vai ensinar isso para esse garoto de 7 anos de idade. Lógico que ele não começa já trabalhando assim, gente, com a madeira. Ele vai aprendendo aos poucos, tá? Esse garotinho, ele tem 7 anos de idade. Geralmente, ou ele era filho do próprio mestre ou de um oficial, ou filho de um conhecido do mestre que pagava a alimentação, a roupa para esse menino, para que ele aprendesse a função do mestre, porque era uma profissão garantida, tá? Que ia trazer renda para ele até o resto da vida dele. Tá? Então, ao invés dele ir para a escola, aprender a ler e escrever, somar,
né, aprender outras coisas, ele ia direto para o trabalho. Ali ele aprendia várias coisas, tá? Primeiramente ele servia o seu mestre, né, levando água, levando pão, cuidando das roupas do mestre, levando recados que o mestre mandava. Depois ele ia aprendendo aos poucos a trabalhar literalmente com o ofício dele. Quando ele chegava aos 13 anos de idade, ele virava um jornaleiro. Era um garoto que vai cumprir uma jornada de trabalho, tá? Por isso é jornaleiro. E ele já começa a receber um salário menor que do oficial, mas já recebe um salário, e ele já começa a fazer pequenos trabalhos para o mestre, tá? Aí quando ele chegava aos 18, 19 anos de idade, ele já era um oficial, tá? O oficial podia virar um mestre? Podia, tá? Desde que ele tivesse dinheiro para ter sua própria oficina, sua ferramenta e passar na prova da corporação de ofício, ele virava um mestre. Era assim que funcionava, gente, a hierarquia nas oficinas medievais. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus. Aí eu vou falar sobre as feiras.